Amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Eita glória, bom estar aqui. Já agradecendo a oportunidade, eu vim com alguns irmãos lá de Palmares. Irmão Alex, faz assim, Alex, com seu filho Gabriel. O Davidson está aqui na frente com o Domar. E a gente veio ali de Palmares, de Água Preta, né? Para estar aqui com os irmãos e é sempre uma alegria. Eu lembro que eu estive aqui pregando faz um tempo, faz alguns anos atrás. E é sempre uma grande responsabilidade, né? Ainda mais ministrar a palavra em um ambiente onde a gente sabe que os irmãos estão sempre bem nutridos. O pastor Almir aí, um homem de Deus, experimentado, uma larga escala aí, uma história servindo ao Senhor. Eu lembro, eu acho que talvez, não sei se ele vai lembrar, eu lembro em 2003, quando ele pregava no congresso do CAIC lá em Palmares. E eu tinha acabado de me converter. E, se eu não me engano, o tema daquele congresso foi uma igreja com propósito. O pastor Almir era um co-pastor do pastor Marcos, a gente estava na Campina, não existia a igreja aqui em Água Fria. E depois de tantas ministrações, uma das ministrações lá, um momento que os irmãos estavam orando, os pastores estavam orando pela gente, eu fui tomado por um poder de Deus tão grande na minha vida, e o pastor Almir e o pastor Eduardo orou por mim. E antes deles orarem, eu olhei para o lado, eu vi um amigo meu, o nome dele é Lucas, caído no chão, e eu disse no meu coração, eu sei que o poder de Deus é grande, mas também não preciso disso tudo não. E quando o pastor Almir orou por mim, o pastor Eduardo, eu tombei como daqui nessa câmera, parecendo um embriagado, e depois caí no chão, sem conseguir me sustentar nas minhas pernas. E veio a pergunta voltando, e precisa cair, né? E na mesma hora eu disse, perdão, Senhor, não sei o que eu digo. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo está derrubando o tempo todo, mas ele pode fazer. E o fato de existir imitações por aí, não quer dizer que não exista o genuíno, amém? Deus continua operando, Deus continua fazendo, Deus continua agindo em nosso meio. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 13, versículos do 11 em diante. Vou abrir aqui minha Bíblia. Aleluia. Romanos capítulo 13, versículo 11. Eita glória! Enquanto o nosso coração bater mais forte, quando a gente estiver diante dessa responsabilidade, indica coisas boas, indica que a gente está no caminho certo, amém? Peso da responsabilidade de poder estar trazendo algo para a igreja. Meu esboço está abrindo aqui. Aleluia. Abriu. E quem achou pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu olhar aqui o tempo. Glória a Deus. O tema da ministração de hoje está bem relacionado ao tema do nosso culto de hoje, né? Culto jovem. Eu só variei um pouquinho, eu chamei o tema da seguinte maneira: desperta, igreja, Jesus Cristo está voltando. É praticamente o mesmo tema: desperta, jovem, o noivo vem, o noivo está vindo. E nós estamos sendo forjados e preparados, lapidados pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que atendamos ao propósito para o qual Ele virá para buscar a sua noiva. Amém? O texto de Romanos capítulo 13, versículo 11, diz a palavra do Senhor: e digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Eu quero ler mais um versículo. Efésios 5,14, e nós vamos usar esses dois textos, então pode deixar marcado aí, Romanos, e nós vamos voltar para ele. Mas Efésios 5,14 diz a palavra do Senhor: desperte. Olha para o teu irmão, dá uma cotovelada santa assim, sem machucar.
Cotovelada santa, desperte! Desperte! Você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Amém? Vamos orar só mais uma vez por um pouco. Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado pela oração do teu servo Sérgio. Obrigado por essa igreja preciosa e por cada pessoa que aqui se encontra. Nós concordamos com essa oração e pedimos apenas que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco. Porque não viemos aqui para ouvir um homem, mas viemos aqui para ouvir o Senhor. Portanto, Senhor, que nesse púlpito haja revelação, unção, graça, transformação e vidas sejam mudadas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Desperta, igreja. Desperta, jovens. O noivo está vindo. Jesus Cristo está voltando. E como é que nós estamos diante de tudo isso? Eu separei uma frase aqui que tem uma intenção de resumir aquilo que nós vamos falar nessa noite. E a frase é a seguinte: desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos. Abandone as obras das trevas. Revista-se do Senhor Jesus para ser a luz desse mundo. Lembre-se, Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja gloriosa. Amém? A gente vai tentar andar por esses caminhos dentro disso que eu chamei como frase resumo. Mas a grande verdade é que a nossa ministração sobre despertamento, ela aponta para um propósito, é estar preparado para a volta de Jesus que virá nos buscar. Só que antes da volta de Jesus, nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, nós precisamos sair de toda letargia e todo sono de morte. O texto que nós lemos em Romanos capítulo 13, do 11 ao 14, foi o texto utilizado por Deus para a conversão de Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. Conta a história que Agostinho viveu uma vida libertina, uma vida depravada, uma vida onde ele vivia de farras e bebedices e andava fazendo o que bem entendia, sem temor de Deus, estudado em filosofias, até que um dia ele estava na casa do seu amigo em Milão, mais ou menos aos 40 anos, diz alguns dos biógrafos, e ele angustiado, estarrecido por a sua vida de pecado que trazia angústia e dor, porque não se engane, aquele que conheceu o Senhor e que viu Jesus, nunca mais terá paz de viver nesse mundo, no lamaçal do pecado. É como diz o louvor, quem pisou no santo lugar, não tem como viver tranquilamente lá fora. Até tenta, até vai, mas eu quero dizer que ele vai viver em angústia e em dor. E se morrer no pecado, vai para o inferno. Mas o que eu quero destacar aqui nessa noite é que nós que vimos a Jesus, não podemos voltar a viver no pecado, como um porco que volta a rolar na lama, ou como um cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. Não! Nós agora temos uma nova natureza, uma nova identidade e um novo propósito. E a história de Agostinho diz que ele estava angustiado, andando de um lado para o outro, e conversando com seu amigo, desesperado, com a dor do seu pecado, ferindo a sua alma. E de repente ele escuta uma frase em latim, mas eu vou dizer em português: pega e abre. E ele saiu com aquela frase ecoando no seu coração. Deixa eu ver se é isso mesmo, pega e abre, para não falar errado. Pegue e leia. Tole lege, a frase em latim. Pegue e leia. E ele saiu daquela casa do seu amigo, foi para casa com essas duas palavras ecoando na sua mente e no seu coração: pegue e leia. Pegue e leia. Quando chegou em casa, havia um manuscrito, ou melhor, uma cópia do livro de Romanos na mesa, e ele abriu no texto de Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Quando ele leu esses versículos que nós acabamos de ler, ele disse que naquele momento ele sentiu uma força poderosa alcançando a sua vida, transformando o seu coração, e naquele dia ele entregou sua vida ao Senhor. Ele entregou sua vida ao Senhor e nunca mais foi o mesmo. A nossa oração é que nessa noite, algo como o que aconteceu com Agostinho possa acontecer com cada um de nós. E essa palavra possa penetrar no nosso ser, de maneira que não saiamos aqui da mesma forma, mas saiamos daqui transformados, revigorados.
Sabe, irmãos, todos nós desanimamos no meio do caminho. Todos nós passamos por altos e baixos. Todos nós temos momentos difíceis. Esses dias eu estava abrindo meu Instagram e vendo um memezinho com aquela musiquinha, melhor aquele trechinho. Levanta a cabeça, não olha para o chão, engaja o fuzil, completa a missão. Levanta a cabeça, não olha para o chão, engaja o fuzil, completa a missão. A gente só muda o fuzil pela Bíblia, né? Que na verdade é um fuzil, é uma arma poderosa. Levanta a cabeça, irmão. Levanta a cabeça, não olha para o chão. Pega a tua Bíblia e engaja a palavra, completa a missão. Deus começou uma obra em nossas vidas e Ele não é incapaz para deixar pela metade. O Senhor nos chamou nessa noite para despertarmos de toda a sonolência, de toda a apatia espiritual. Às vezes há um tempo atrás, a gente queimava fácil nos cultos, em qualquer louvor, adorava, se rasgava, aí o conhecimento vai entrando na nossa mente, no nosso coração, e a gente agora tem que analisar se o louvor teologicamente é adequado, se a palavra, irmãos, precisamos voltar a queimar por Jesus. Precisamos ter o nosso coração ardendo de amor por Ele. Precisamos entender o que é esse primeiro amor e nós precisamos despertar, que é o primeiro amor. Ele não está preocupado com essas coisas secundárias. Eu não estou dizendo que não existem coisas importantes. Eu estou dizendo que nós que estamos aqui, sentados aí, é para adorar, rasgar o coração, receber a palavra e sair daqui transformado. O meu médico disse que eu não devia pular. A Marcela e a equipe do louvor aqui, brincadeira, né, gente? Pulei um bocado ali, rasguei meu coração diante do Senhor, porque nós temos que viver cada culto como se fosse o último. Temos que viver a nossa vida como se o Senhor Jesus estivesse para voltar hoje, porque de fato pode ser que Ele volte. Precisamos voltar a crer na iminência da volta do Senhor, despertar, porque o noivo está vindo. E como está o nosso coração diante disso? Desperte você que está dormindo, o texto que nós lemos em Romanos 13:11. Digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Digo isso a vocês que conhecem o tempo. Deixa eu tentar falar algo sobre essa questão de conhecer o tempo rapidamente. Nós temos visto algumas guerras acontecendo. A Rússia invadindo a Ucrânia. Agora Israel sendo atacado por um grupo terrorista do Hamas. Um grupo extremista, terroristas, fanáticos. Atrocidades acontecendo. A guerra parece ampliar para se tornar uma terceira guerra mundial. Irã, Rússia, outros países se posicionando ao lado da Palestina, na verdade, ao lado do Hamas, a verdade é essa. Estados Unidos se posicionando ao lado de Israel. E muitas nações, todas as nações ali em volta, querendo a destruição de Israel. Porque aquela guerra, escute, entenda, não é sobre um Estado para a Palestina, é sobre a destruição de Israel. Porque Israel tem uma história com Deus e um plano a se cumprir no tempo do fim. O irmão Sérgio leu aqui sobre a figueira florescer lá em Mateus capítulo 23 ou 24, não lembro agora. 24. Nós lemos e nós vimos que muitos estudiosos acreditam que a figueira florescer pode indicar, não estou dizendo que é algo absoluto, o momento que Israel volta para a nação e está restabelecido como nação. 1948. E na sequência do texto diz que após o florescimento da figueira não se passará essa geração até que tudo aconteça. Claro que escatologia é muito difícil de ser unânime em concordância no resultado de algo. Mas irmãos, precisamos conhecer o tempo que estamos vivendo. As profecias estão se cumprindo em ondas menores, e ela se cumprirá numa onda maior. Nós estamos vivendo uma tensão do que muitos chamam do já ainda não. O reino de Deus já chegou, está dentro de vós. Jesus disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Mas ainda não chegou completamente, porque aguardamos aquele que foi subir aos céus, da mesma forma, voltará para nos buscar, estabelecer o seu reino sobre a terra. E nessa tensão, nós já fomos salvos no nosso espírito, nós já fomos regenerados.
mas estamos sendo salvos em nossa alma continuamente, em algo que podemos chamar de santificação. E no dia que Ele voltar, nos encontraremos com Ele nos ares e seremos salvos em nosso corpo, na glorificação do nosso corpo. Aquele que disse que vem virá e não tardará. O sábio Salomão diz lá em Eclesiastes 8 que o sábio conhece o tempo e o modo. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ensine a discernir o tempo, a discernir o modo, a discernir os sinais e as coisas que têm acontecido. E discernindo, nós vamos saber como nos portar e como nos posicionar. Quando bater o desânimo, a gente levanta a cabeça. Para de olhar para o chão, olha para Jesus. Segura a espada. E olha para frente, existe uma missão a ser completada. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Até o dia dele. Não vamos ficar pelo caminho, irmãos. Hebreus 10 diz que nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam para a preservação da alma. Nós não vamos parar. Que louvor maravilhoso, né? Estamos de pé. Coliseu não parou a igreja. Aleluia. Os leões não pararam a igreja. Os anticristos que vieram antes do anticristo que ainda virá. O general Tito, que no ano 70 destrói o templo de Jerusalém, destrói o povo, dispersa todo mundo ali. Os judeus passam a não ter uma nação durante muitos anos. Eles não foram suficientemente poderosos para parar a igreja, para parar o povo de Deus. Hitler, podemos chamá-lo também de um anticristo. Matou 6 milhões de judeus. Mas em 1948, Deus reúne o povo e traz de volta para o seu lugar, para a sua nação. E nós aguardamos o dia onde, chegando à plenitude dos gentios, Deus se voltará para os judeus, para completar a sua obra naquele lugar. E nós iremos a Sião aprender a sua lei. Precisamos pedir ao Senhor discernimento do tempo e do modo. O que é que está acontecendo? As notícias são só notícias e são só catástrofe para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão nas trevas. Mas o texto que nós lemos diz que nós não somos das trevas, nós somos da luz. E é por isso que esse dia não vai nos pegar de surpresa. Estaremos prontos porque estaremos na luz. Mas se você estiver nas trevas, esse dia vai pegar você de jeito e não vai dar muito certo para você. Texto que nós lemos, um dos versículos, Efésios 5,14, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Desperte você que está dormindo. Essa é a primeira frase que eu quero que nós possamos memorizar. Dormir aqui não é simplesmente um sono normal, como nós entendemos, mas é um estado de praticamente morte espiritual, de letargia, de estar numa situação onde você não consegue reagir e não consegue orar, não consegue buscar, não consegue voltar o seu coração para Deus, ou talvez onde você está desanimado, está entristecido, porque o líder do louvor, porque o líder dos jovens, porque o pastor da igreja não fez assim ou assado. Eu quero dizer para você, bora, levanta a cabeça, olha para Jesus! Porque as circunstâncias vão insistir em querer lhe parar, em querer lhe fazer desanimar, em fazer com que suas mãos não se ergam mais e que seus joelhos não se dobrem mais. Mas o Senhor quer colocar um óleo santo em nosso joelho. O Senhor quer fazer com que o nosso coração volte a queimar por Ele. E por isso, nós estamos aqui nessa noite para pedir, Senhor, aviva, desperta as nossas vidas. Desperta os nossos corações. Faz o que os homens não podem fazer. Certa vez um grupo de jovens, numa excursão, foi visitar a casa de John Wesley. Muitos já conhecem essa história. E entraram lá para conhecer ali a casa de John Wesley. Foram num lugar, foram em outro. E disseram que aqui é o local onde John Wesley orava. Um dos grandes e maiores avivalistas que esse mundo já teve. Fundador do metodismo, igreja wesleyana e por aí vai.
E depois de visitarem, olharem toda aquela casa e chamarem, vão embora todo mundo, e voltaram para o ônibus e olharam, faltava uma pessoa no ônibus. E quando procuraram, voltaram na casa, aquele jovem que faltava no ônibus estava ajoelhado, no mesmo lugar que John Wesley costumava orar. E a oração dele era: faz de novo, Senhor. Faz de novo em nossos dias, ó Deus. Faz de novo, Senhor, como na primeira vez, como no passado, como o Senhor fez outrora. E o nome desse jovem é o Billy Graham. O Senhor fez de novo através da vida de Billy Graham, levantando ele como um dos maiores evangelistas que esse mundo já teve. Será que eu e você pode ser despertado, incendiado em nosso coração para clamar a Deus: Deus, faz de novo! Faz de novo! Não me deixa dar mais nenhum passo sem a tua presença, sem a tua glória, sem o teu poder. Para isso a gente precisa abrir mão de alguns caprichos, de algumas coisas, de algumas picuinhas, de tantas coisas que querem nos afastar de viver o melhor de Deus. Meu bebê tem 3 meses e alguns dias. A primeira vez que eu comecei a preparar um sermão, tendo que puxar ele para um lado, puxar ele para o outro, eu estou aprendendo o desafio que muitos aqui já sabem. E esqueci até porque eu citei ele agora. Esqueci totalmente. Vamos embora. Vamos prosseguir. É bom que eu falei para os irmãos, né? Glória a Deus. Orem pela vida do Aslan. Orem pela Natália que está em casa. Não puderam vir, mas a gente está aqui para compartilhar junto com os irmãos. Amém? Nós precisamos clamar por despertamento. Precisamos clamar por avivamento. Deus, Ele quer avivar os nossos corações. Levante-se dentre os mortos. Há um texto em Isaías 60, versículo 1. Eu vou ler rapidamente. Que diz o seguinte: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Eu olho para esse versículo e eu lembro da visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37. E eu quero que você receba essa palavra tanto como, talvez, alguém que está sendo no Vale de Ossos Secos e precisa ouvir uma voz de ressurreição, como alguém que está numa posição do profeta, onde o Senhor pergunta: pode esses ossos voltarem a viver? E você responde para ele, como disse o profeta: Senhor, tu sabes. E Deus dá ordem, profetiza, que volte a vida, tendões, ossos, que o sopro de vida volte. Você é um profeta de Deus dessa geração, para profetizar vida no meio de ossos secos. O Senhor nos chamou e nos levantou para declarar com que aqueles que estão na morte se levantem e saiam dali. Por isso que o texto que nós lemos em Efésios diz: desperte, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui é: abandone as obras das trevas. Primeiro é: desperte desse sono de morte. Desperte desse sono. Segundo é: levante-se. E terceiro, abandone as obras das trevas. Romanos 13, versículo 12. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Amém? O Senhor nos chamou para abrir mão das obras das trevas. E agora a gente pode. Sabe por que a gente pode? Porque agora existe uma nova natureza dentro de nós. A velha ainda está lá, é verdade. Martinho Lutero diz que... ele diz o seguinte: eu pensei que o velho homem morreria nas águas do batismo, mas não é que o miserável sabia nadar. O velho homem continua lá, mas existe um novo homem. Quando você entregou a vida a Jesus, um novo homem foi gerado dentro de você. A semente de Deus foi colocada lá dentro. 2 Coríntios 5,17 se cumpre sobre as nossas vidas. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo novo se fez. Precisamos vigiar, precisamos lutar o tempo todo, toda hora, porque o velho homem não morreu no batismo. Ele continua lá querendo puxar o nosso tapete, querendo nos derrubar, querendo nos fazer pecar. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, vamos abandonar as obras das trevas. Antes não podíamos. Agostinho não podia antes abandonar as obras das trevas. Até que o dia Deus o salvou poderosamente, transformou a sua vida e ele entendeu que agora era um salvo.
John Wesley conta que viajou para as Américas para pregar o evangelho aos índios, para salvar os índios. E no meio do caminho, enquanto ia, ele fica impressionado. Um grupo de irmãos chamados Irmãos Moráveis louvavam a Deus com alegria indizível, com alegria extraordinária. E ele pensava, que é isso? Que alegria é essa? E havia como que, não sei se é turbulência que chama no navio, eu sei que no avião é turbulência. Houve um problema lá no navio e ele ficou com medo de morrer. E os moráveis estavam lá louvando, exaltando, glorificando. E ele ficava se questionando, o que é isso que eu não sinto dentro de mim? E enquanto estava em missão nas Américas, ele vê um simples evangelista pregando, que não pregava nem 10% do que ele pregava. E no meio da pregação, um dos textos era: olhai para Jesus. Olhai para Jesus. Isso, essa mesma alegria que ele viu nos Moráveis, ele via no seu irmão Charles Wesley, e ele não entendia o que era aquilo. Até que quando ele ouviu essa mensagem, olhai para Jesus e sereis iluminados, ele saiu daquele culto, no final do culto, alegre e radiante, dizendo: Charles, eu agora sinto o que você sente, o Senhor me salvou, o Senhor entrou no meu coração e mudou minha vida. E ele diz: eu viajei para as Américas para pregar aos índios, mas não sabia que eu mesmo estava perdido e precisava de salvação. O Senhor o salvou no meio da missão. Talvez alguns de nós estejam vivendo algo parecido, estando dentro da igreja, vivendo a religião, mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer fazer brilhar essa luz sobre a sua vida. Olhai para Jesus e sereis iluminados. Olhai para Jesus e o seu semblante será transformado, porque aqueles que olharem para o Senhor ficarão radiantes e não serão confundidos. É noite de provarmos do Senhor. É noite de entendermos que outrora nós estávamos em Adão e só podíamos pecar, mas agora estamos em Cristo e podemos não pecar e podemos fazer o que agrada a Ele. Eu retomei a faculdade de matemática lá em Palmares, que eu tinha abandonado há muito tempo atrás. Na primeira prova, comecei a fazer a prova, os colegas começaram a dizer: primeira questão tal, eu, não. Eu não filo. O pessoal: como assim matemática? Como assim você não fila? Não, eu não filo. Tu é crente, né? Ai, irmã, eita, também sou, meu Deus. Irmãos, não há escolha para nós. Nós somos de Cristo. Nós somos da luz. Nós andamos na verdade. Nós vivemos para a glória de Deus. Sei que eu reprovo alguma matéria, mas eu reprovo sem filar. Pago, faço de novo. Irmãos, você é diferente. A luz de Deus entrou em você. Agora deixe brilhar essa luz de dentro de você, de maneira que o mundo possa ver o resplandecer dessa luz. Revista-se do Senhor Jesus para ser a luz desse mundo. Versículo 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Revista-se de Jesus e comece a abandonar as práticas da carne, comece a abandonar as antigas obras. Você namorava desse jeito, mas agora você é da realeza. Você é da realeza, você é príncipe e princesa. O seu namoro é santo, é um namoro da corte, é um namoro que glorifica a Deus e não deixa marcas na sua alma. É um namoro santo, que traz glória para Deus e traz Deus para dentro do relacionamento, para que vocês possam crescer para um relacionamento mais profundo de noivado e casamento. Você roubava, não rouba mais. Você fazia algo ilícito, você deixa de fazer. Sabe por quê? Porque a luz de Deus entrou em você e mudou o seu ser. Agora sim, nós podemos dizer não ao pecado, porque não somos mais escravos. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E sabe qual é a verdade? É que Jesus já pagou a conta do seu pecado, e nós estamos livres. Estamos livres da culpa do pecado, estamos livres da condenação do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
E já não andam segundo a lei, mas segundo a graça, segundo o Espírito de vida. A lei do Espírito de vida nos encontrou e nos libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos de Jesus, nós estamos em Cristo, não estamos mais em Adão, nós temos a semente de Deus dentro de nós. É por isso que nós precisamos despertar, levantar dos mortos, abandonar as obras das trevas e se revestir de Jesus. Colocar uma nova veste por cima, vestir-se de Jesus em nossas vidas. Essa é noite de transformação, de se vestir de Jesus, se vestir da luz que há no Senhor, de maneira que essa luz possa resplandecer em nossa face e nós possamos resplandecer em outras pessoas. Escute, nós ficamos parecidos com quem convivemos. Às vezes você anda tanto com aquela pessoa que a forma de se comportar fica parecida com aquela pessoa. Eu digo mais, não vou dizer que é heresia, mas acho que até a aparência fica parecida. Eita glória! Salmo 115 diz: eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram, tem garganta, mas não sai som algum. Tornem-se semelhantes a eles, os que o fazem e os que o adoram. Se aqueles que fazem um Deus morto e adoram um Deus morto se assemelham a ele, muito mais aqueles que adoram um Deus vivo. 2 Coríntios 3,18 diz que nós, com os rostos desvendados, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quanto mais perto de Jesus, mais parecido com Ele, o cheiro dele é impregnado em mim e eu começo a exalar o bom perfume de Cristo. Peguei umas pessoas para fazer uma viagem, às vezes aparecem umas viagens para vir para Recife, trazer um passageiro. E a pessoa no carro olhou para mim e disse: tu é crente, né? Disse: sim, sou. Aí ela dá para ver de longe. Que alegria, meu Deus do céu. Não era uma roupa, não era uma Bíblia embaixo do braço, mas era algo que eu exalava na minha vida, que todos nós somos chamados para exalar, porque não somos das trevas, somos da luz, somos do dia e nos revestimos de Cristo, para que a luz que há em Cristo possa ser refletida em nós. Como se Ele fosse o sol e nós fôssemos a lua. Nós dependemos da luz dele para emanar luz no meio da noite e no meio das trevas. É assim que acontece. A lua depende do sol para emanar luz. Eu e você dependem de Cristo Jesus. Ele, quando estava no mundo, disse: eu sou a luz do mundo. E quando foi, ele disse que nós temos essa missão de ser o sal da terra e a luz do mundo. E a luz não se deve colocar embaixo de uma mesa, mas se deve colocar em um local alto, para que ilumine todo o ambiente. Você é luz na sua escola, você é luz na sua casa, você é luz no seu trabalho. Deus te colocou lá para iluminar aquele lugar e dissipar as trevas. Não queira agradar esse mundo, mas queira fazer brilhar a luz de Cristo através de você. Aleluia. Eita glória, tanta coisa aqui. Eu vou ler rapidamente alguns versículos para a gente. Efésios 5,8 diz: porque no passado vocês eram trevas. Passado, passou. Vocês não são mais trevas. No passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Quando o pecado bater a porta, você olha para o pecado, olha para você e diz: não, eu não sou mais filho das trevas. Eu não sou mais filho do diabo, mentiroso, safado. Eu sou alguém que fala a verdade mesmo com dano, mesmo com prejuízo. Eu sou de Cristo e agora Jesus vive através de mim. Certa vez o Mahatma Gandhi disse o seguinte, uma frase que me encabula: o Cristo de vocês eu aceito, o que eu não aceito é o cristianismo que vocês vivem. Vocês não são cristãos. Vocês não se parecem com Ele. Vocês não vivem como Ele. Mas o Senhor está levantando uma geração
que tem entendido o chamado para despertar, para se levantar dentre os mortos, que abandona as obras das trevas, que se reveste de Cristo Jesus e permite que a luz de Cristo resplandeça na sua face. Nós somos do Senhor, nós somos de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 20, eu acho que é isso. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus, nós somos os santos de Deus, e nós estamos aqui nesse mundo para ser a luz desse mundo. E um dia essa igreja vai ser arrebatada, e esse mundo vai ficar em trevas tenebrosas, porque a luz desse mundo é a igreja, e nós somos essa luz. Por isso que nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar porque Jesus Cristo está voltando. Eu tenho mais algumas coisas para dizer para você, e eu vou ser bem breve. Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja gloriosa para Ele mesmo, e marcou esse encontro nos ares. Ele virá para salvar os que esperam por Ele e recompensar a cada um segundo as suas obras. E eu vou citar rapidamente alguns versículos para você. Efésios 5:27 diz: para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Somos nós, sendo forjados pelo Espírito Santo. Tenho zelo por vós, diz Paulo, escrevendo aos Coríntios 11:2. Por vocês, com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele virá para buscar uma igreja gloriosa. E sabe para quê? Para Ele mesmo. Para Ele mesmo. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele vem buscar uma igreja gloriosa para Ele, para a sua propriedade, para o seu prazer, para que viva com Ele eternamente. E Ele marcou esse encontro nos ares. E nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Porque o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem. Ouvir a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essa palavra. Aleluia, Ele virá. Ele virá e Ele vai encontrar uma igreja gloriosa, lapidada e transformada pelo Espírito Santo. Ele virá buscar uma igreja para ser sua, para viver com Ele para sempre. Nos encontraremos nas alturas e grande será as bodas do Cordeiro. Será uma das maiores e melhores festas que alguém pode desfrutar. E Ele virá para salvar os que se esperam por Ele. Para encerrar, mais 2 versículos. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Quantos esperam por Jesus aqui nessa noite? Ele vem para salvar os que esperam por Ele. E Ele vem, segundo Apocalipse 22, 12, para recompensar a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele virá para buscar a igreja gloriosa, para ser sua, para estar com Ele para sempre. Ele marcou esse encontro nos ares, nas alturas. Ele virá para salvar os que esperam por Ele. Ele virá para recompensar a cada um de nós, segundo as suas obras. Escute, você que está desanimado, você que está pensando em parar, você que está pensando em desistir, porque ninguém me vê, ninguém me agradece, ninguém me coloca para fazer isso ou aquilo outro. Lá em Coríntios capítulo 15, último versículo, eu acho que é o 54.
Posso ter errado aí um pouco. Mas diz a palavra do Senhor, sede sempre firmes e abundantes na obra do Senhor. Porque o trabalho, 57, né? Porque o trabalho que vocês fazem não é vão. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém, então volte a fazer. Volte a fazer. Volte às primeiras obras, porque Ele virá. Ele virá e nós precisamos estar prontos, vigilantes, para que esse dia não nos pegue de surpresa, não nos pegue descuidado, para que quando o noivo chegar, nós não sejamos como as virgens insensatas e imprudentes, que falta óleo, falta reserva. O texto que nós lemos, um dos textos foi em Efésios 5, e na mesma sequência ali de Efésios 5, eu acho que é o 18, diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda e leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Michel Louvor pode vir aqui para cá, por favor. Se os irmãos puderem ficar de pé, eu queria orar com vocês antes de passar o microfone. Lá em Romanos diz que a criação aguarda, escute isso, não se distraia, não permita se distrair. A criação aguarda, espera e geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Eu pergunto, aonde estão os filhos de Deus? Nós somos esses filhos. Nós somos a esperança que esse mundo precisa. Nós somos a esperança da glória. Na verdade, não exatamente nós. Apareceu um coach agora, não foi? Cristo em nós é a esperança da glória. Se não tiver Cristo, tem esperança da desgraça, da inglória, nem diz a palavra. Mas se Cristo estiver em nós, e nós estivermos abandonando as obras das trevas, entendendo que precisamos despertar, levantar dentre os mortos, olhar para Jesus, deixar a luz dele brilhar na nossa face, de maneira que as pessoas possam olhar para nós e dizer, parece com ele, eu vejo o cheiro dele, se comporta como ele, anda como ele, é discípulo de Jesus. E o mundo que aguarda e geme com grande expectativa, vai olhar para nós e vai ver Jesus brilhando em nós, e nós oferecendo para eles graça e salvação, porque só podemos dar aquilo que temos recebido, amém? Eu queria orar com você nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por este culto, obrigado por este ambiente tão gostoso de cultuar, de louvar. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala. É o Senhor que nos desperta. O noivo vem, Ele está vindo, Ele voltará. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor que nos prepara. Que essa palavra possa penetrar e permanecer e criar raízes e frutificar no nosso coração. De maneira que andemos como quem está na luz e não como quem está nas trevas, de maneira que estejamos vigilantes, atentos e aguardando e esperando a volta do nosso noivo. Abençoa a tua igreja nessa noite, continua abençoando essa programação e continua marcando cada vida aqui nesse lugar, de maneira que ninguém saia da mesma forma, mas sejam marcados pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.